Acho que até... chegou aqui lá pro quarto parágrafo, mais ou menos, né? Mas eu acho que não foi trabalhado o suficiente, então, ou melhor, foi trabalhado, mas aí chegou as férias, o pessoal foi viajar, foi comemorar aí a virada do ano, e então vamos retomar o comecinho do 3 de novo. Então 3, a resistência e as defesas, né? Então vamos caminhando aqui. Eu começaria aqui no terceiro parágrafo, que ele fala assim: o reproche foi implicitamente formulado a respeito de Freud, de seu autoritarismo, suposto inaugural de seu método. Então, lembrando que na outra aula a gente está falando sobre isso, se Freud era autoritário, né, como às vezes é apontado. E o Lacan vai desconstruindo essa ideia, falando pelo contrário, né, Freud é o oposto disso, ele nunca forçou nada, né? Tanto que até a própria ideia de livre associação é justamente o oposto disso. Mas se você tiver dúvidas sobre isso, interesse sobre isso, retome lá a aula anterior no YouTube, que você vai ver um pouco do desenvolvimento que foi feito aqui. Então ele fala aqui, né, ó, é paradoxal. Se alguma coisa faz a originalidade do tratamento analítico, é ter percebido na origem e de cara a relação problemática do sujeito consigo mesmo, né? Então acho que é isso que a psicanálise traz de tão interessante, esse conflito que existe do sujeito com ele mesmo. Coisas que eu já escutei de pacientes, assim, eu percebi quando eu comecei a fazer análise, parece que eu virei o meu próprio inimigo, né? E não é exatamente isso, mas eu acho que pode ser que uma das interpretações que se faça no começo é de você se perceber inimigo de si mesmo no sentido de uma estranheza, né? Então você tem ali, desde uma vida inteira, uma certeza consciente das coisas, e quando você vai para o analista, ele começa a achar uma série de duplos sentidos no que você fala, né? Afirmações que você faz consciente, mas que alguma outra coisa revela um sentido oposto. Não precisa, pode ser do jeito caricatural, né? Tive um ato falho, fui falar um nome e falei outro, deu um branco, não lembrei. Mas nem sempre a coisa precisa ser percebida assim, né? Às vezes você tem uma frase que a coisa começa numa certa afirmação, né? E vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, e no final da frase, o final contradiz o que está sendo dito no começo, né? Por isso que o Lacan ele retoma um conceito do Freud que não foi retomado por nenhum outro, né? O Lacan vai lá enxergar que é o conceito do só depois, né? Então só a posteriori eu vou saber então o sentido. Então é como se fosse assim, espera falar até o final, espera chegar no ponto final, né? Espera chegar no ponto final da frase. Aliás, eu estou assistindo aquela série do Jesus lá, o Messias, sei lá como é que chama, e a gente está brincando de assistir em casa, eu e a Gabriela, que às vezes parece um lacaniano, assim, porque ele espera a pessoa falar até o final, chega, você é isso. Ele espera, e no final ele faz uma fala, né? Então achei bacana. Então tem essa estranheza do sujeito com ele mesmo, essa questão problemática, aí até o Ricardo falou, por isso que é difícil falar de si mesmo, sim, porque tem um desconhecimento, né? Tem aquela coisa conhecida da consciência, mas aquilo ali é meio que camadas imaginárias, né? A questão é falar para além de tudo isso. Então quando a pessoa vai falando de cada uma das camadas, à medida que você fala, a camada evanesce, ela vai desaparece, ela vai esfarela na mão. E você vai tirando camada, o que você vai ter no final é o real da coisa, é o não saber de si, né? O Lacan até fala isso no estádio do espelho, ele fala que quando chega no final disso, né? No final das últimas ilusões, assim, na hora que cai a última ilusão, ele fala, aí que começa a verdadeira jornada. Jesus era lacaniano? Talvez. Tá mais pro Lacan ser cristão, né, do que o contrário. Então aqui, o achado propriamente dito, a descoberta entendida como lhes expus no início desse ano, é ter colocado essa relação em conjunção com o sentido dos sintomas. Olha que ideia legal que ele vai construir. Então ele fala assim, ó, qual que é a originalidade da psicanálise, do método psicanalítico? Que mostra que existe uma problemática do sujeito com ele mesmo. Beleza. Então essa problemática, ele fala, tem uma relação, né, uma conjunção com o sentido dos sintomas. Então o sintoma é uma forma da pessoa resolver a sua contradição, né? Então se você for pegar alguns textos de Freud, por exemplo, você vai ver que no sintoma você tem a um só tempo a tentativa de realização de um desejo e ao mesmo tempo a impossibilidade de realização desse desejo.
Você vai encontrar isso na interpretação dos sonhos, você vai encontrar isso, por exemplo, nas 5 lições de psicanálise. Né? Bem claro, bem didático. E nesse, né, esses dois lados, a realização e a proibição, meio que faz uma formação de um compromisso, né, tenta fazer aqui um acordo para ambas partes e o sintoma é formado. Então, o sintoma, ele de alguma forma, ele tem um sentido para essa contradição do sujeito com ele mesmo. Então ele fala, então a psicanálise, o que ela teve de grande sacada, além de perceber a contradição do sujeito com ele mesmo, é que os sintomas que ele apresenta, né, o sentido dos sintomas, ele está em conjunção, ele está associado a essa contradição do sujeito com ele mesmo. E aí ele fala aqui, ó, é a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca um problema. Esse sentido não lhe deve ser revelado, deve ser assumido por ele. Aí a gente chega num ponto muito legal, que isso é a neurose, né? O neurótico é aquele que não quer saber nada disso, né? O Antônio Quiné, no livro A Descoberta do Inconsciente, ele fala algo do tipo assim, o neurótico não quer saber nada disso. O psicótico nem sabe do que está rolando. Ele não fala essa parte, é o que eu estou colocando aqui. E na perversão ele diz assim, eu sei, mas ainda assim eu vou fazer. Então o perverso sabe, e ainda assim vai fazer. Na neurose, eu não quero saber disso. É quase aquela coisa, assim, o farol ficou amarelo e você dá aquela fechada de olho para passar com o carro numa fração de segundos, ou então você vai passar num ponto muito estreito, assim, você vai passando e ao mesmo tempo você fecha o olho, não quero ver isso. Isso é o jeito neurótico de fazer a coisa. Então, o que o neurótico não quer? Ele não quer encontrar o sentido dos sintomas, que vai perceber que no sentido desses sintomas, ele está em uma relação direta com a sua própria contradição. Então, é interessante isso, né? O psicanalista deve, então, enxergar a aceitação da contradição do sintoma. Sim, sim. Eu entendo assim a clínica. A primeira grande tarefa na clínica, como analista, é trazer a contradição e suportar a contradição. O Winnicott tem uma ideia que ele traz assim, a pessoa se deparar com os paradoxos, e ele vai dizer, o paradoxo não foi feito para ser resolvido. O paradoxo, na verdade, força a pessoa a se elaborar e reelaborar o tempo todo. Eu entendo muito dessa forma. Até porque, se a gente for seguir nesse raciocínio, uma forma lacaniana, entender o sentido, na verdade, estaria produzindo um novo nível imaginário. Então, entendi o sentido, agora é isso, então entendi, encerrou. Não é. Você entende, aquilo tem lá uma duração de sentido por um certo tempo, e aí então outras configurações vão aparecer e o sem sentido reaparece. Então essa sensação de contradições vai ser constante no processo analítico. Pelo menos numa primeira fase, Então ele fala, é a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca um problema. Esse sentido não lhe deve ser revelado, deve ser assumido por ele. Nisso, a psicanálise é uma técnica que respeita a pessoa humana, no sentido que entendemos hoje, depois de nos termos apercebido de que isso tinha o seu preço, que não somente a respeita, mas só pode funcionar respeitando-a. Pois é. É muito interessante que as pessoas postam o tempo todo a arte de ligar o foda-se, a arte de ligar não sei o que, a arte de fazer isso, aquilo, e aceite suas imperfeições, não sei o que lá, e na hora H, parece que quer que o outro resolva e seja uma pessoa não contraditória, que tem que ser uma pessoa, usando o termo do Rogers, congruente, assim, então a pessoa, ela pensa de uma forma, ela age dessa mesma forma, tem os ideais dessa forma, então ela é toda uma pessoa assim, em linha reta, tudo correto. Então é muito interessante, porque por um lado os dizeres aí de Instagram e de mundo por aí, que você deve poder se mostrar nas suas facetas, mas na hora H quer que você seja linear. E eu acho muito legal porque a psicanálise é aquela que vai perceber a incongruência do sujeito e vai meio que autorizar, eu acho isso muito legal, autorizar a incongruência, autorizar a contradição. O psicanalista é aquele que suporta isso. E é muito interessante, vou falar uma coisa bem do dia a dia da prática, as pessoas não querem isso quando vem para a clínica. As pessoas querem que a coisa seja clara, assim, mostra a lógica disso, mostra por que eu faço isso. E é um baita de um trabalho como psicanalista, e eu tenho grupos que eu trabalho aqui de outros psicanalistas também, e a gente percebe isso, que em termos de lógica de mercado, do que o trabalho que a gente oferece, você percebe o quanto é uma profissão impossível, porque você está ali para primeiramente convidar a pessoa
a trabalhar, a ser contraditório, poder suportar a contradição e levar essa contradição por um tempo. Né? Então é muito difícil isso, porque em termos de marketing isso é péssimo, né? A pessoa não quer, a pessoa quer alguém que lhe diga o que fazer. Aí por isso eu volto a dizer que o seriado aí do Jesus é interessante. Porque chega uma hora, o cara tá seguindo ele e fala, né, o cara é tem o suposto Jesus, tem um cara lá que é um pastor, e esse pastor segue o Jesus e fala assim, bom, então e qual que é o plano? O que você pretende fazer agora? Aí Jesus olha pra cadeira e fala assim, qual que é o seu plano? Por que você tá me seguindo? Eu falei, não, achei que você tivesse um plano. Eu falei, não, o meu plano não importa, quero ver qual que é o seu plano me seguindo. Então eu acho isso muito legal, né, nesse sentido. A série chama, não sei se é Messias, Messiá, sei lá como é que escreve, tá no Netflix. Né? É curioso, pelo menos. Certo? Então ele está dizendo isso. Então respeita a pessoa humana. Aí vamos caminhar mais um pouco. Aí ele diz, seria portanto paradoxal colocar em primeiro plano essa ideia de que a técnica analítica tem por finalidade forçar a resistência do sujeito. O que não quer dizer que o problema não se coloca de modo algum. Com efeito, não sabemos que nos dias de hoje tal analista não dá um só passo no tratamento sem ensinar os seus alunos a colocar sempre a respeito do paciente a pergunta. O que é que ele pode ainda inventar como defesa? Por que ele está dizendo isso? Messiá. Isso. Messiá, lá como pronuncia isso. Obrigado, Gabriela. Te levo um booster depois por isso. Então, por que ele está colocando isso, inventar como defesa? Porque é uma tradição de análise das defesas. Que é aquela coisa que até a gente brinca assim em psicanálise, que a segunda tópica, né? Sempre nesse sentido, assim, diga como defendes e eu te direi quem és, né? Então, eu estou ali, eu falo disso assim, com conhecimento de causa, porque eu trabalho com a psicodinâmica também, eu dou curso de psicodinâmica. E na psicodinâmica vai por essa via. Você então escuta uma pessoa, você está ali escutando o repertório de defesas. E ao escutar o repertório de defesas, você quer então desconstruir essas defesas, né? Enfim, vai mais ou menos por essa via. Aí que eu achei interessante seguir aqui, ele vai dizer assim, então parece que o paciente está sempre se defendendo de alguma forma. Aí o Lacan fala mais embaixo, não seria justo dizer que eles imputam má fé ao sujeito? Porque má fé está demasiadamente ligada a implicações da ordem do conhecimento que são inteiramente estranhas a esse estado de espírito. Isso ainda seria muito sutil. Há aí a ideia de uma má vontade fundamental do sujeito. Então, será que existe essa má vontade fundamental do sujeito? Todos esses traços fazem com que eu acredite ser preciso, ao qualificar esse estilo analítico, de inquisitorial, né? Uma inquisição, né? Vamos acabar com essas mentiras. É interessante porque o Lacan está dizendo assim, me parece, né, que esses psicanalistas estão pensando que o paciente se defende o tempo todo. E que o paciente, na verdade, não está se defendendo o tempo todo, ele também quer chegar na questão do sentido dos seus sintomas e sair do seu sofrimento. Ele quer isso, né? Mas quando você fica com esse jargão de que está se defendendo, se defendendo, se defendendo, parece que a pessoa então não está afim, né? A pessoa quer ficar nesse lugar. Aí, o Lacan está dizendo que não é por aí. Porém, aí você pega esse livro aqui, sensacional, eu quero me aprofundar na clínica lacaniana. Puta livro legal, Aí ele fala assim, logo no começo, ele diz assim, quantos psicólogos, na página, se alguém tiver esse livro, na página 13, quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada? Aí ele fala, só um, mas a lâmpada precisa realmente querer mudar, né? E ele vai dizer que essa é uma resposta do psicólogo. Que para um psicanalista ele fala assim, na verdade, a abordagem lacaniana não é nada disso. É claro que o paciente não quer realmente mudar, né? Então eu acho interessante isso, porque ele fala aqui no livro que a gente julga-se essa má fé, com essa ideia de resistência, e que aqui no caso os psicólogos vêm com esse papo, você realmente tem que querer mudar, aquele papo chato pra caramba, né? Se você realmente quiser, aí se a pessoa não muda, é porque você realmente não quis, aí você põe na conta do outro esse absurdo aí, né? Cai inclusive naquelas coisas, se você não viu tal coisa, você não teve fé demais, né? Fé demais, fé de menos, enfim. Então ele fala isso. E aí, então, acho que é legal a gente se perguntar aqui no nosso estudo se existe essa má fé do paciente
Ou o que seria essa recusa de sentido que o neurótico tanto tenta se furtar. Iris, acho que vai. Eu vou tentar salvar, mas às vezes eu erro e perco, tá? Acho que eu não vou errar dessa vez porque eu fiz tudo certo aqui. Né? Então, assim, existe essa má vontade fundamental, não existe essa má vontade, o porquê dessa recusa de sentir. Então, guardem isso que eu achei uma pergunta interessante para se fazer. Aí na parte 1 diz assim, né? A escola inglesa chega-se, como vocês sabem, a proferir toda a análise deve desenrolar no aqui e agora. Iket nunc. Se tiver alguém que fala latim aí, mande a pronúncia, por favor. Tudo se passaria no enlaçamento com as intenções do sujeito, aqui e agora na sessão. Reconhece-se, sem dúvida, que se entrevém pedaços de seu passado, mas pensa-se que no final das contas é na prova, eu ia quase dizer prova da força psicológica, no interior do tratamento que se desenvolve toda a atividade do analista. É aí que está a questão, a atividade do analista. Então, lembrando que uma das coisas que o Lacan fala é o seguinte, que todo o trabalho dele foi formar analistas. Né? Não, a tradução tem, eu sei, o aqui agora tudo bem, eu estou falando da pronúncia. Né? Mas sempre que você tem um termo, você tem na sequência a tradução direta. Né? Então, assim, uma pergunta que ele traz. E eu falo isso enchendo o saco, porque na verdade é assim, ó, pausa aqui, sugestão, baixem aqui o tradutor, ó, você vem aqui no Google Tradutor, quebra mó galhão. Que você vem aqui, por exemplo, ó, como a gente está aqui para aprender a estudar o Lacan, sei lá eu, vale muito a pena você fazer isso, por exemplo. Ó. Você pega aqui, aí você tem a tradução do latim para o português, por exemplo. Olha que legal, gente. Ó. Vou pôr aqui, ó. Que eu acho que vale a pena. Porque o Lacan, quem já estuda Lacan sabe. Mas o Lacan você tem que estudar com um dicionário na mão, porque ele traz palavras o tempo todo. Então ele trouxe aqui, ó, latim, tá vendo, ó? E aí a vantagem é que tem a pronúncia, ó. Iket nunca. Ó aqui, ó. Iket nunca. Iket nunca. Então tá aqui. Iket nunca. Então é uma dica que eu dou. Vai estudar o Lacan, baixa o Google Tradutor, porque você vai precisar direto. Enfim, então voltando pra cá. Você tá falando da questão do aqui e agora. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. Então ele fala assim, mas onde está a questão X, que é a atividade do analista? Aí ele fala, para os autores em questão, para Anne Reich, nada conta a não ser o reconhecimento pelo sujeito no aqui e agora, das intenções do seu discurso. Né? E as suas intenções nunca têm valor a não ser pelo seu alcance no aqui e agora, na interlocução presente. O sujeito pode se descrever às voltas como seu merceeiro ou seu cabeleireiro. Na realidade, ele descompõe a personagem a quem se endereça, quer dizer, o analista. Olha só que legal. Ele está dizendo assim, ó, que nesse tipo de trabalho, tudo é interpretado no aqui e agora. Então, se a pessoa fala alguma coisa aparentemente do dia a dia, né, aparentemente, sei lá, da rotina, esse tipo de analista ele vai interpretar isso no aqui e agora da sessão. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, nossa, eu estava vindo para cá, acabei de ver, o preço do ônibus subiu. E subiu, né? Subiu acho que 10 centavos. E aí já toma uma interpretação, do tipo, você está achando que a análise é muito cara, então. Então eu falo uma coisa do lado de fora, mas esse tipo de analista ele puxa para o aqui e agora. Então tudo que você falar, qualquer tipo de fala, ainda que seja, sei lá, a coisa mais vai chover hoje, né? Isso é puxado para uma interpretação no aqui e agora e na relação direta com o analista. Então o tempo todo é comigo que você está falando, no aqui e agora. E eu falo para vocês que no caso do Lacan, a gente tem que pensar, não é comigo, isso não é comigo, não é comigo. Eu sou só ali um para-raio de transferência. Eu sou só um para-raio de figuras do passado. Né? Então veja o que ele explicar. Então ele fala, então esse tipo de... Por mais que fale do merceeiro, do cabeleireiro, a coisa vai desembocar no analista. Aí ele fala, há alguma coisa de verdadeiro? Basta ter a menor prática da vida conjugal para saber que há sempre uma parte de reivindicação implícita no fato de que um dos cônjuges conte ao outro o que o amolou durante o dia ao invés do contrário.
Ou seja, muitas vezes num casal, o marido e a esposa pode chegar falando algo do dia, que aparentemente é do dia, mas é para cutucar a pessoa. Sei lá. Ah, nossa, eu tava vindo pra cá hoje e eu vi que várias mulheres estavam ganhando flores na rua, que coisa curiosa. Ainda existem pessoas que dão flores, né? Então eu tô falando de uma coisa lá, mas eu tô endereçando, né? Eu tô endereçando essa... Eu não chamo isso de força nandi. Força nandi é esse fogo de querer curar os outros, né? Eu quero curar. E eu acho que eu posso ter isso... Eu não sei se esse tipo de prática significa isso. Acho que acho que essa urgência de cura não é algo específico dessa técnica. Não chamaria assim. Então aqui, ó, voltando para cá. Então mesmo no casal eu posso falar alguma coisa dando uma cutucada. Então eu posso dizer isso. Mas também pode haver aí a preocupação de informar de algum evento importante a conhecer. Os dois são verdadeiros. Então tanto é verdadeiro eu falar algo para minha esposa dando uma cutucada, conto algo do dia a dia dando uma cutucada, quanto eu também posso contar algo do dia a dia, que é algo do dia a dia. E aí desemboca na famosa frase, e às vezes um charuto é apenas um charuto. Ué. Né? O aqui e agora que ele está falando é da escola inglesa, desse modelo aqui. Então tudo que acontece no aqui e agora. Né? Então você fala algo, eu atualizo nessa relação transferencial. Então tudo que você fala tem a ver com essa relação. Na escola inglesa que ele está dizendo aqui. Né? Então, ó, eu vou fazer uma pausa aqui no texto para mostrar uma coisa que eu comentei na outra aula que eu acabei não conseguindo falar. Que é o seguinte, quando você trabalha por essa via, né, você vai fazendo essas interpretações, esse aqui agora o tempo todo, é muito comum que você enquanto está de alguma forma escutando o seu paciente, sem fazer grandes confrontações, é muito comum que o amor transferencial aconteça e a transferência positiva esteja acontecendo. Mas também, esse tipo de escola trabalha muito com a ideia de promover a questão da transferência negativa. Então, essas intervenções acabam convidando o paciente a trazer suas hostilidades. Né? Então, de alguma forma, tem que trabalhar para essas duas esferas. Tem um raciocínio que, para mim, foi muito libertador em termos de didática, que o Coutinho Jorge faz, o Marco Antônio Coutinho Jorge, no livro Fundamentos da Psicanálise, volume 3, que ele vai dizer assim, né, ó, tem um papo que a gente já fala que o psicanalista é igual a zero, que é uma ideia que você vai encontrar no próprio Lacan. Quem fala isso de uma maneira muito legal é o George Forbes, do gesto da palavra, o gesto do analista, que ele vai falar do zero como o eixo central, né, que multiplica grandezas. Né? Então, o zero à esquerda não vale nada, mas um zero à direita transforma um 1 em 10, transforma o 10 em 100, um 100 em 1000. Por isso que falar para o amigo é uma coisa. Falar para o analista que é um zero à direita, multiplica essas coisas. Mas, no livro do Coutinho Jorge, ele faz mais ou menos uma coisa assim. Ele fala da transferência, deixa eu escrever aqui. Transferência. Então, ele fala transferência positiva e a transferência negativa. Ops, errei aqui. Deixa eu fazer isso. Transferência. Então ele vai fazer 3 coluninhas. Né? Vai colocar aqui, a transferência pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser igual a zero. E ele fala, na positiva, você vai convidar a pessoa para esse nível do amor. Na negativa, desse nível do ódio. E ele vai dizer que amor e ódio está sempre no nível imaginário da coisa. Deixa eu... Já fiz isso em outras aulas, mas ele faz mais ou menos assim. Não consigo fazer agora não. Vou perder isso agora. Mas só pra pensar numa coisa aqui pra gente, senão eu vou perder muito tempo falando disso, eu posso preparar depois. Então ele coloca aqui, ó. Então aqui a transferência positiva, a transferência negativa. A positiva vai produzir esse nível do apaixonamento, a negativa vai produzir esse nível do ódio, mas ele fala, são sempre duas faces do nível imaginário. E o imaginário sempre é perigoso na clínica. Ele fala, o analista tem que ocupar esse lugar aqui de zero. Né?
Nem fazer... Então vamos imaginar o seguinte, em termos práticos. O livro que eu falei é Fundamentos da Psicanálise, do Coutinho Jorge, volume 3. Então vamos dizer o seguinte, o paciente chega e diz alguma coisa sobre o atraso, me atrasei por conta disso. Tá. Eu vou acreditar no que a pessoa disse. E não interpretar isso assim, você quer dizer tal coisa. Então quando a gente fala assim que o psicanalista lacaniano interpreta muito, na verdade não é verdade. Porque o que ele faz, quem faz análise lacaniana sabe, o psicanalista lacaniano normalmente ele faz algumas charadas, deixa a coisa mais no ar do que faz interpretações. E quando faz interpretações, ele pega a sua própria fala e fala tá, e coloca. Ou às vezes fala tá, aí inverte alguma coisa para cá e usa suas mesmas palavras. Diferente daquela coisa assim, a pessoa fala algo e eu acrescento um sentido. Né? Até hoje eu estava explicando para uma pessoa a diferença de real e realidade. Se eu acrescento um sentido, eu estou colocando a minha realidade que explica aquele sentido. Se eu pego as palavras do paciente, do analisando, e uso as próprias palavras do paciente, então o sentido quem está dando é a pessoa. O que eu faço ali é só pegar aquilo, né, o significante do sujeito, eu coloco ali para a pessoa, ela vai se escutar e ela vai sofrer os efeitos disso. Não sou eu que falo para ela tal coisa. Então é muito interessante isso, porque é nesse sentido que eu falo que o analista é igual a zero, né? Se ele faz, então, ele fica nessa via da transferência positiva, ele está convidando para esse nível imaginário do apaixonamento, que é muito confortável de trabalhar, porque você fala tudo que o paciente quer ouvir. E, obviamente, a coisa empaca, não tem análise, coisa nenhuma. Se você vai para o outro lado também provocar o ódio, a hostilidade, a transferência negativa poder aparecer, você também está no nível imaginário. O nível imaginário sempre atrapalha a gente, sempre é uma coisa que nos deixa sério, né? Ele vai explicar daqui a pouquinho aqui no nível imaginário, aí eu volto para esse raciocínio. Então vamos seguindo. Ó. Então nesse caso, então, ele está criticando a Annie Reich aqui, por conta desse tipo de intervenção no aqui e agora. E essa intervenção no aqui e agora, a pessoa então toma tudo, o analista toma tudo para ele. Seja positivo, seja negativo, tudo se refere a ele. Se você pensa na ideia do Lacan, eu quero então perder meu lugar de analista como um imago, pequeno outro, e ocupar um lugar, assim, um lugar muito mais como referência. Por isso que o divã lacaniano, a pessoa, né, eu já vi imagens de divãs que a pessoa está sendo, o analista é visto pelo paciente, fica ali e relaxa. Agora no caso do lacaniano ele vai para trás, né, da coisa para não ficar, para cada vez menos ter a sua pregnância imaginária, a sua imagem atrapalhando o endereçamento para um outro, um grande outro, não para ele como pessoa ali. Então, caminhando aqui, ó. Ele fala, então as coisas vou mostrar um pouco as histórias, aí vai dizer. O analisado foi levado a fazer na rádio uma comunicação sobre o assunto que interessa vivamente ao próprio analista. São coisas que acontecem. Isso foi por acaso, né? Ocorre que essa comunicação no rádio ele fez alguns dias após a morte de sua mãe. Ora, tudo indica que a mãe em questão desempenha um papel muito importante nas fixações do paciente. Óbvio, né? Ele está certamente muito afetado por esse luto, mas nem por isso deixa de atender aos seus compromissos de um modo particularmente brilhante. Na sessão seguinte, chega no estado de estupor vizinho da confusão. Não somente não há nada a tirar disso, mas o que diz surpreende por sua incoordenação. O analista interpreta audaciosamente. Olha aqui uma interpretação bem selvagem. Não. Está nesse estado porque pensa que eu lhe quero muito mal pelo sucesso que teve na rádio, o outro dia, sobre o assunto que, como sabe, me interessa essencialmente. Aí está. Então veja, o cara perdeu a mãe recentemente, vai para uma rádio, faz uma comunicação que é algo de interesse da analista, como pode ser de interesse de várias pessoas no universo, mas ela faz essa interpretação, que você está nesse estado porque pensa que eu lhe quero mal pelo sucesso que teve na rádio, porque esse assunto me interessa. Ou seja, ela pega uma interpretação e puxa para ela, isso tem a ver comigo. Isso é o aqui e agora que ele está criticando. E se você acha isso um absurdo, isso é muito comum. Se você pegar os textos aí, mesmo o texto de psicoterapia breve, é muito comum puxar para a pessoa o tempo todo, está tudo se repetindo aqui. A sequência da observação
mostra que é preciso não menos que 1 ano ao sujeito para se restabelecer depois dessa interpretação choque, que não tinha deixado de ter um certo efeito, porque ele tinha voltado a si instantaneamente. Né? Então foi uma interpretação selvagem, deixou o sujeito meio sem eira nem beira aí, e ele falou, precisou de 1 ano para o sujeito se recuperar. Isso lhes mostra que o fato que o sujeito saia de um estado nebuloso, logo em seguida a uma intervenção do analista, não prova absolutamente que ela tenha sido eficaz no sentido propriamente terapêutico e estruturante da palavra, saber que ela fosse uma análise verdadeira. Ao contrário. Então não é porque você fez uma intervenção e o paciente muda de assunto, né? Ó, que ele retome, por exemplo, né, está no estado nebuloso, ele retome uma certa atenção, não significa necessariamente que teve um bom efeito. Eu acho muito que nessa hora cabe... Aí essas horas, eu peço desculpa, mas é a hora que eu acho que o Winnicott e Lacan conversam, apesar de serem bem distantes, e o Winnicott é da escola britânica. Mas eu acho que nessa hora parece que você convida ali quase um falso selfie para falar com o analista, né? Faz um tipo de intervenção que você, então tá, vou falar dessas coisas porque ela puxa sempre para isso. Então ele diz assim, Anne Reich conduziu o sujeito no sentido da unidade do seu eu. Conduziu o sujeito na unidade do seu eu. Lembrando, então aí você volta lá atrás, né? Quando ele fala no começo desse livro da Two Body Psychology, né? A psicologia entre 2 corpos, entre 2 eus. E lembrando, quando você está falando do Lacan, você está falando de um inconsciente só, está falando de uma outra coisa que se monta. Né? Mas vamos ver onde ele vai caminhar. Da confusão que estava, saiu bruscamente dizendo, tem aí alguém que me lembra que, com efeito, tudo é lobo para o lobo, e que nós estamos na vida. E ele recomeça, deslancha, o efeito é instantâneo. É impossível na experiência analítica considerar como prova de justeza uma interpretação que o sujeito mude de estilo. Então a mudança num sujeito não significa que a interpretação de fato funcionou. Sim. O que mais temos aqui? Aí ele coloca mais embaixo. Com efeito, uma comunicação no rádio é feita segundo um modo muito particular da palavra, porque ela é endereçada a uma multidão de auditores invisíveis por um locutor invisível. Pode-se dizer que na imaginação do locutor ele não se endereça forçosamente àqueles que escutam, mas também aos vivos como aos mortos. O sujeito estava lá numa relação conflitual, podia lamentar que sua mãe não pudesse ser testemunha de seu sucesso, mas talvez ao mesmo tempo, no discurso que endereçava aos seus auditores invisíveis, alguma coisa estivesse destinada a ela. E aí é legal o Lacan falando disso, que apesar de ser muito sabido, e várias vezes você escutar uma história e você assim supor algumas coisas de tanto que você já leu, você guarda tudo isso para você, né? Guarde as suas interpretações para você. Deixe isso para quem quer trabalhar dessa forma, né? De fazer essas intervenções. Aí, virando a página, ele fala assim, ó, em suma, o importante não é que o próprio analista se tenha enganado, e nada indica que a contratransferência seja culpada por essa interpretação manifestamente refutada pela sequência do tratamento. Então vamos entender aqui, ó. Estamos na página 48 no meu livro, né? O de vocês acho que é mais para trás. Então, quando ela faz uma interpretação no nível do eu, quando é eu estou falando de transferência e contratransferência, né? Então, no caso aqui, ela atuou na contratransferência. Ela fez uma intervenção via contratransferência. Então, ele vai dizer, isso se mostrou, né, que foi uma péssima intervenção, que se mostra na sequência do tratamento. Que o sujeito tem experimentado os sentimentos que o analista lhe imputava, não só podemos admiti-lo, mas é excessivamente provável. Que o analista tenha sido guiado por isso, a interpretação que ele deu, é uma coisa que não é perigosa em si mesma. Que o único sujeito que está analisando, o analista, tenha até tido um sentimento de inveja, é problema dele levá-lo em conta de maneira oportuna para se guiar através disso como uma agulha indicadora a mais. Olha que legal isso, ó. Nunca se disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao seu paciente. Aí você fala assim, então posso ter sentimentos em relação ao paciente? Claro que você pode, mas
deve saber não apenas não ceder a eles, colocá-los no seu devido lugar, mas servir-se deles adequadamente na sua técnica. Certo? Então, algumas coisas importantíssimas aqui. É uma mentira dizer que o analista não sente nada. Claro que sente. Você escuta histórias ali que passa por você, passa por coisas que você sabe. Não só por você, tem questões humanas ali, né? Que independente de você já estar passado ou não, são questões que te afetam em termos de humanidade. A questão é que isso não pode entrar como algo a ser usado dessa forma que ela colocou. Então assim, você vai às vezes escutar um paciente, você se sente invejando algo. Pô, a pessoa está lá numa situação, pô, adoraria estar nessa situação. Ok, mas guarde para você. O que acontece é que diante desse sentimento, disso que ela sentiu, ela foi lá e fez uma intervenção nesse sentido. De alguma forma, praticamente uma projeção da parte dela. Então ele está dizendo, mas deve saber não apenas não ceder aos seus sentimentos com relação ao paciente, colocá-los no seu devido lugar, mas servir-se deles adequadamente na sua técnica. Uma coisa que eu faço muito em supervisão, até para proteger os meus supervisionandos, os pacientes e tudo mais, sempre assim nas sessões, quando anotar, eu sempre coloco no final assim que tipo de sentimento contra-transferencial eu senti. Não significa que eu estou trabalhando na contra-transferência, que eu estou autorizando, então eu uso a contra-transferência para atender. Não. Mas acho interessante eu poder escutar o que eu senti para justamente saber como utilizar isso a favor do processo. Porque se eu finjo que nada me afeta, isso vai acabar uma hora aparecendo sem querer na análise. Agora, se eu percebo que algo me afeta, então eu percebi que eu sinto muita compaixão por tal paciente. Levo para minha análise, levo para minha supervisão, levo para a sua análise, levo para o seu supervisor. Né? Então, não deverá ser usado como comparativo das emoções sobre o fato. Você está falando na posição da analista? É isso? Eu não sei se eu entendi sua colocação. E aqui, né, servir-se deles, ok. O Lacan fala, agora eu não estou lembrado se é no seminário 8 ou no seminário 11, eu acho que é no 8 porque ele fala de servir a Eros, né? Que ele vai dizer mais ou menos assim, do amor, né, na transferência, que ele fala que Freud, que o Freud foi colocado no lugar de ser amado, né, na questão da transferência. Então ele se permitiu ser amado para então poder utilizar desse amor. Né? É mais ou menos assim. Ele serviu a Eros para servir-se dele. Eu acho essa ideia que o Lacan traz, acho que seminário 8 ou 11, acho que é 8. Servir para servir-se dele. Talvez mais ou menos isso. Servir a isso para poder se servir disso, como uma forma de até de proteger a situação analítica. Aí vai dizer mais o quê? Aí fala mais embaixo aqui, ó. Estava bem situado para conhecê-la, porque bem que provava um sentimento de hostilidade, ou pelo menos de irritação, em vista do sucesso do seu paciente. O grave é que tem acreditado estar autorizado por uma certa técnica a usar isso de cara e de maneira direta. Pois é. O analista, sim, você pode ter vivido, mas... saiu o Breuer entre o Freud. O Lacan fazia esse comentário, né, que Breuer não conseguiu, não deu conta de Eros e Freud foi lá e topou, né, enfrentar. Bem legal essa colocação. Acho que é seminário 8, né, Ricardo, se eu não me engano. O analista se acredita aqui autorizado a fazer o que eu chamei uma interpretação de ego para ego, ou de igual para igual, como a Bia colocou agora há pouco. Permita-me o trocadilho, dito de outra forma, uma interpretação cujo fundamento, o mecanismo não podem ser distinguidos em nada do da projeção. Pois é. Aí vira a zona, né? Projeta daqui, projeta dali, que raio de análise é essa? Você paga uma análise para o seu analista projetar coisas em você. Eu já passei por isso, é bem estranho. Quando eu digo projeção, não digo projeção errada. Entendam bem o que eu estou lhes explicando. Há uma forma que antes de ser analista eu tinha, com os meus fracos dons psicológicos. Pois é.
colocado na base da pequena bússola de que me servia para avaliar certas situações. Eu me dizia não sem gosto, os sentimentos são sempre recíprocos. É absolutamente verdadeiro, apesar da aparência, desde que se coloque em campos dois sujeitos. Digo dois, não três. Os sentimentos são sempre recíprocos. Vamos ver onde ele vai chegar com isso. Só depois, vamos ver onde chega. Isso explica a vocês que o analista estava bem fundado em pensar que a partir do momento em que tinha aqueles sentimentos, os sentimentos correspondentes podiam ser evocados no outro. A prova disso é que o outro os aceitou perfeitamente. Bastaria que o analista lhe dissesse: é hostil porque pensa que estou irritado consigo, para que esse sentimento fosse estabelecido. Portanto, olha que legal, o sentimento já estava lá virtualmente, porque bastava botar a faísquinha para que ela existisse. Tá vendo só como é perigoso? Então ele está explicando agora, Brunão, ele está falando por que é recíproco. Ele não está negando que sentimentos podem ser recíprocos. O que ele está falando assim, não dá para colocar isso em análise. Veja aqui, não dá para isso entrar como manejo. Manejo isso não pode, então ele vai dizer isso. Então vou voltar aqui, ó, já que está aparecendo a dúvida. Então aqui, ó, a partir do momento que tinha aqueles sentimentos, os sentimentos correspondentes, podiam ser evocados no outro. Tem uma coisa, e aí ponto para Melanie Klein, uma tal de identificação projetiva, que fala muito disso aqui. Você projeta, né, uma coisa e você consegue fazer o outro se identificar e se comportar de acordo com a projeção. Do tipo, aquela coisa que você faz assim, faz o teste, ó, quando acabar a live, já chega lá pro seu parceiro ou parceira e faz assim: nossa, por que você tá estranho hoje? Aí vai responder: não, mas não tô estranho. Ah, tá vendo como você respondeu? Não tô estranho. Tudo bem, não queria te incomodar, já que você tá estranho. Não, mas eu não tô estranho, eu tô de boa. Aí tá vendo, você tá aumentando o tom de voz. Não, mas eu não tô aumentando o tom de voz, não tô estranho, eu tava bem, que você chegou lá. E a pessoa vai falando tanto que quando o outro se vê, ele já daqui a pouco ele tá estranho, gritando, dando xilique, porque tudo começou com essas projeções. Então ele fala, ó, lá no começo, antes de ser analista, com meus fracos dons psicológicos, ele acreditava nos sentimentos são sempre recíprocos. Mas tem esse perigo, porque tem um lance da identificação imaginária, é jogo de espelho. Então imagine assim, ó, você que está no lugar de analista, a pessoa te procura, né? Você chegou a pessoa te procura, ela já te coloca num certo lugar de sapiência, né? Um lugar de sabedoria, um lugar de que você possui uma verdade, ok. Né? Mais ou menos os caras atrás de Jesus. O que Jesus falar, o outro vai seguir exatamente a isso. O que o analista falar, o outro segue isso. Né? Então, se eu chego e falo, você é tal coisa, né? Você aqui aconteceu isso, você se entristece com não sei o que, você se chateou aqui, mas não consegue reconhecer. Cara, se eu faço isso, é sacanagem, porque eu estou num lugar privilegiado em termos de análise, mas que a gente fala que é uma relação simétrica, não é porque tem a suposição do saber do outro, e o outro vem e fala tal coisa sobre mim, eu acabo acatando aquilo. Mesmo se eu não sentisse aquilo, não pensasse aquilo, depois que esse falou que é a figura do pajé, eu acabo sentindo isso. Né? E lembrando sobre o pajé, eu já falei, acho que na primeira live aqui, que o Levi-Strauss ele foi convidado pelo Lacan para assistir um dia de seminário, ele sai assim e pergunta, o que você achou? Ele fala, não entendi nada, mas eu vi um pajé em ação. O Lacan era bom nisso. Então ele viu que essa questão então lá quando eram os fracos dons psicológicos, antes de ser analista, a questão do ser recíproco era possível. Ele fala, portanto, o sentimento já estava lá, virtualmente, bastava botar a faísquinha. O sujeito estava bem fundado a aceitar a interpretação da Annie Reich, pela simples razão de que, numa relação tão íntima quanto a existente entre analisado e analista, estava suficientemente a par dos sentimentos do analista para ser induzido a algo de simétrico. Aí que é o perigo, né? Ó. Não, vai dar tempo, ó. Vou parar, Douglas, daqui 5 minutos eu paro. Aí não vai estourar o tempo. Então ele fala aqui, quando o analista ele fica no mais um ou no menos um, né, no positivo ou negativo, ele está induzindo esse suposto simétrico, é relação de espelhamento. O que ele está falando analista igual a zero. Eu vou trazer na próxima live uma explicação melhor, porque
acabei não preparando no papel e ia ficar demorado demais. Então na próxima eu já abro falando dessa questão que eu acho que é bem legal para a gente comentar. Só mais um pouquinho, ó. A questão é saber se essa maneira de compreender a análise das defesas não nos leva a uma técnica que gera quase obrigatoriamente uma certa espécie de erro, um erro que não é um erro, algo anterior ao verdadeiro e ao falso. Há interpretações que são tão justas e tão verdadeiras, tão obrigatoriamente justas e verdadeiras, que não se pode dizer se respondem ou não a uma verdade. De qualquer modo, elas serão verificadas. Aí vem, ó, essa interpretação da defesa, que eu chamo de ego a ego, convém, seja qual for o seu valor eventual, abster-se dela. É preciso que haja sempre pelo menos um terceiro termo nas interpretações da defesa. Desculpa, gente, a voz aqui. Então veja, não é no body for body, to bodies, não é no ego para ego. É necessário que um terceiro termo entre em cena, né, nas interpretações. Que terceiro termo é esse? Saberemos na nossa próxima live daqui 15 dias, certo? Então encerramos aqui. Daqui 15 dias a gente retoma aqui da parte 2 do capítulo 3. Eu vou abrir falando daquele raciocínio do mais menos, que é super legal para ajudar na clínica, né? Eu vou trazer já preparado uma tabelinha e até faço um print screen, sei lá, uma foto, eu ponho tanto no Instagram como nos grupos, beleza? E é isso aí. Então, encontro vocês daqui 15 dias. Nessa semana tem mais 2 aulas aí do Paulo Freire do Zero, acho que amanhã eu consigo postar uma e quinta-feira eu consigo postar mais uma. E em fevereiro vai ser Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Então eu vou passar pelo Freud de novo, porque eu vou precisar dele para fazer as comparações com Reich e com Jung. Tá certo? Boa noite, todo mundo aí, Adriano, Linha da Vida, Gabriela, todo mundo aí, boa semana. Quem quiser, fique com o Jesus do Netflix. E é isso aí. Tchau pra vocês. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, questões, manda aqui no WhatsApp ou no Telegram, tá bom? Tchau, tchau.